Salve, povo do pensamento! Sejam bem-vindos! Essa é a 14ª aula do nosso seminário e nela vamos dar sequência ao debate que iniciamos semana passada. Neste último módulo do curso, estamos trabalhando com o problema da identidade. Nossa questão disparadora: como alguém se torna aquilo que é, vem de uma das visitas que Nietzsche realizou às odes píticas de Píndaro, o poeta grego. No contexto da psicologia social, essa questão costuma ser problematizada a partir de três epistemes bem distintas. Numa primeira episteme, que vamos chamar de identitária, está em análise a tese de que nascemos isso que somos. Numa segunda episteme, que vamos chamar de crítica, o mesmo acontece com a hipótese de que aprendemos isso que somos. Por fim, na terceira modulação epistêmica, estaríamos diante um processo de criação. Essas três configurações criam condições de possibilidade para procedimentos ou performances, se vocês quiserem operar aqui a partir de um conceito de Judith Butler, extremamente diferentes. O modo como a episteme identitária analisa a questão nos conduz ao problema da verdade. Vocês lembram da terceira aula do nosso seminário? Lembram? Onde trabalhamos com verdade e mentira no sentido extramoral? Pois bem, haveria, para esta primeira episteme, uma verdade no sujeito, ou do sujeito, que se poderia, a partir de determinados procedimentos científicos, descobrir, revelar, compreender. Essa verdade, em boa medida, seria instintiva, inata. A hipótese é de que ela nasceria com o sujeito. A segunda episteme, que estamos chamando de culturalista, defende exatamente o oposto. O argumento inatista é combatido com um conjunto de teses sociais. Para essa episteme, ninguém nasce aquilo que é. Todos nos tornamos o que somos a partir da nossa relação com o meio, com a sociedade, com a cultura em que vivemos. Apesar de extremamente crítica à episteme identitária, a solução elaborada por esta segunda episteme se organiza do mesmo modo a partir do conceito de verdade. Ou seja, a episteme culturalista opera do mesmo modo que a episteme identitária para descobrir uma verdade do sujeito ou no sujeito. Contudo, enquanto a episteme identitária busca essa verdade no instinto, na genética, no cérebro do sujeito, a episteme culturalista busca pela mesma verdade na cultura, no ambiente, na sociedade em que vive o sujeito. Algo bem diferente ocorre quando performatizamos o conhecimento a partir da terceira episteme, onde não se trata mais de descobrir, revelar, conhecer a verdade do sujeito, mas sim de inventar, criar, ficcionar. Vocês estão lembrados da 7ª aula do nosso seminário? Lembram? Onde trabalhamos com Do Caos ao Cérebro, de Deleuze e Guattari? Nessa aula vimos que, para Deleuze e Guattari, o conhecimento
está sempre envolvido por um processo de criação, seja nas artes, nas ciências ou nas filosofias. O que fazemos quando tentamos conhecer algo é criar. A diferença é que, nas artes, este processo está relacionado com a criação de afectos e perceptos. Nas ciências, está relacionado com a criação de funções. E na filosofia, com a criação de conceitos. Nessa terceira episteme, não se trata mais, portanto, de descobrir uma verdade, mas sim de produzir sentido diante o caos. Estamos, portanto, diante três procedimentos e ou performances do conhecimento. A primeira performance nos leva a descobrir quem somos. A segunda, a descobrir o mundo ou a cultura, enquanto procedimento sobre o meu corpo, descobrir o que o mundo ou a cultura fez de mim. E por fim, na terceira episteme, na terceira performatização do conhecimento, estamos diante de processos de criação. Estes processos de criação é que vamos aproximar aqui das três caoides que vimos com Deleuze e Guattari, onde a arte é criação de afectos e perceptos, a ciência, criação de funções, e a filosofia, criação de conceitos. Como vocês já devem ter percebido, neste seminário estamos trabalhando a partir da terceira episteme. Continuaremos operando a partir dela nesta, bem como na próxima aula, na tentativa de seguir problematizando como alguém se torna aquilo que é. Bueno, após essa longa, mas necessária introdução, podemos chamar o aquecimento poético da aula de hoje. Vamos assistir um trecho da ópera O Guarani, de Carlos Gomes. Direção de Walter Neiva, regência de Silvio Viegas e participação da Orquestra Sinfônica e Coral Lírico de Minas Gerais. Vamos ao nosso aquecimento poético. Protettor la cara vita, salvo non fea,
alla figliuola mia. Stella come avvenne nella placida onda incauta tutto luce, ella spirava nel trascorre del bosco, e fu sorpresa a salvaggio nascosti, e pre l'alloro di felice saria se svelta festa, volenti e mani e non la fesse. E spesso per cui si muove lo guardate e pensa. Appressami ma chi sei tu? Rispondi. Tutti a noi tutti ammirazione infondi. Verimma bella in sua favella erra il capopolo del Guarani, il regi figlio non fa periglio, chi ha del marito veda perì, fratello e amico mi faccia ognun di chi ama il vecchio ed algo vero amico io son, e un vero amico io sono. Non mi sguardo, e Marrecchi ha già campato l'indiano, e forse cova vendetta noci, esplorator fedele in perri posto. E bella poi della tribù degli Almoreni prese, sperfalita andrà. Vorrei convieni gli agguati prevenir, signor da quella, altro mio cor non brama, sì, altro mio cor non brama, che mi sento la conor da trama. Em 19 de março de 1870, no Teatro La Scala de Milão, estreava a ópera Il Guarani. Isso mesmo, essa ópera, cuja abertura todos conhecemos tão bem por conta da sua transmissão radiofônica na Voz do Brasil, foi escrita em italiano. Teve sua estreia em Milão e foi composta graças a uma bolsa de estudos que Carlos Gomes recebeu do imperador Dom Pedro II. Carlos Gomes não era leitor de José de Alencar, desconhecia o romance. Por incrível que pareça, sua primeira relação com a obra aconteceu na Itália, durante o período de sua bolsa de estudos. Ele teria lido o exemplar traduzido para o italiano de O Guarani e se encantado com o romance entre Peri e Ceci. Dentro da obra de José de Alencar, este livro compõe o que muitos críticos chamam de trilogia indianista, da qual participam
o Guarani, 1857, Iracema, de 1865, e o Birajara, de 1874. Nessa mesma época, Victor Meirelles produz uma pintura que ficou conhecida como a primeira missa no Brasil. E José Maria de Medeiros pinta a sua Iracema. Este período é conhecido como Romantismo, e a hipótese com a qual estamos aqui operando é que o romantismo brasileiro está atrelado à tentativa de criação de uma identidade nacional. Seja na música, na literatura ou nas artes visuais, este período que conhecemos como romantismo agencia o indígena a imagens idealizadas pelo pensamento eurocristão. Ou seja, no romantismo, o indígena assume um papel criado pelo branco. Ele não participa da escrita do roteiro que encena. Quem decide sua performance é o mesmo pensamento que criou condições de possibilidade para invadir a sua casa, estuprar as mulheres e assassinar milhares de pessoas. Esse pensamento civilizado busca agora, via romantismo, construir sobre tais destroços uma identidade nacional. A base dessa identidade é aquilo que Silvia Kuzikank chama de mestiçagem oficial, ou mestiçagem de fusão, ou ainda de esquecimento. Numa síntese um pouco apressada, poderíamos tomar o romantismo da seguinte forma: intelectuais e artistas brancos, politicamente conservadores e amigos do rei. Suas obras buscam criar uma identidade brasileira. Estão em busca da verdadeira alma brasileira. Para isso, utilizam a imagem dos indígenas como uma espécie de grau zero da nação, ponto de origem, começo do país. A violência do pensamento colonial não é exposta pelo romantismo. Muito pelo contrário. A mestiçagem, no romantismo, é utilizada para apaziguar, dissolver e mesmo negar as atrocidades cometidas pelos invasores. Trata-se de um conjunto de obras que fortalecem, portanto, o pensamento colonial, à medida que submetem o indígena ao papel de bom selvagem colonizado e ou em vias de ser catequizado, civilizado, embranquecido. Como alguém se torna aquilo que é a partir desse registro de mestiçagem, a partir do modo como o romantismo pensou a nossa mestiçagem. Não me refiro apenas às populações originárias, obviamente
afetadas com extrema violência por este modo de composição, mas a todas as populações que vivem, existem, se relacionam nesse país-continente. Como esse registro de mestiçagem produziu, constituiu, inventou as branquitudes, as negritudes, as pessoas de outras etnias que vieram de outros países. Quando tomamos essa posição diante a mestiçagem que nos compõe, o que ela diz sobre nós? Como ela nos produz? Que tipo de processo de subjetivação? Que tipo de processo de subjetivação ela põe em andamento? Bem, meus queridos, por hoje é isso. Nós vamos continuar essa aula na próxima semana, onde veremos modernismo e contemporaneidade. Tá legal? Então, até a próxima segunda-feira. Desejo a vocês uma ótima semana. Nos vemos na próxima segunda. Tchau, tchau!